Bom dia, tudo bem? Tô ajustando aqui o meu celular nesse ring light, nesse suporte. A ideia hoje é falar sobre o medo, o medo do... Oi, Mirella, tudo bem? Não tinha reconhecido aqui. Que bom que você tá aqui. Hoje eu vou falar sobre algo que foi muito importante para mim e que eu vejo que é uma barreira para várias pessoas, que é encarar o medo de desagradar, né? Então, quando a gente fala de medo, não é simplesmente olhar para isso e falar, não, não precisa ter medo, não tenha medo de dizer não, não tenha medo de desagradar, porque se a gente, se fosse simples assim, a gente não passaria por isso. E o medo de desagradar, ele acaba sendo uma prisão que te impede de viver as coisas que fazem sentido para você. Oi, Camila. Oi, Elô. Que fazem sentido para você, que estão conectados com os seus valores, com aquilo que é importante na sua vida. Então, eu vejo assim o medo de desagradar como se fosse uma teia que vai te atando assim, para que você possa tomar as rédeas da sua vida, para conduzir a sua vida como você quer viver. E as implicações disso, bom dia Marcelo, tudo bem? As implicações do medo de desagradar é muito isso de, eu vejo como uma inferioridade que vai sendo estabelecida, onde as pessoas estão num patamar e você fica aqui embaixo. Então você olha para todo mundo assim, né? Sabe como aquela criança que olha assim para cima, com aquele medo que a criança tem de ser punida. E essa punição desse medo de desagradar quando você é adulto está muito ligado, então, com essa ideia de não ser aceita, de não pertencer, de não ser amado, de se sentir assim que se eu me posicionar ou se eu fizer algo que eu quero e desagradar a essa pessoa em específico, e aí pode ser pai e mãe, por mais que nós sejamos adultos, ainda tem esse aspecto em muitas pessoas, pode ser o seu parceiro ou parceira, um amigo, alguém no trabalho, isso não importa de amigo, né, de que relação nós estamos falando. Quando entra esse medo de desagradar, vem muito de o que eu vou fazer não vai ser visto com bons olhos por essa pessoa. E o medo, na verdade, o que ele está contando é que você tem medo então de não ser aceita, que você tem medo de ser rejeitada, que essa pessoa vai deixar de te amar porque você desagradou, que essa pessoa não vai mais se relacionar com você e ela não vai mais gostar de você. Então, na verdade, o medo de desagradar é o medo dessa desconexão, de que esse vínculo se rompa a partir de você fazer algo que está alinhado então com algo que é importante para você, algo que representa o seu valor, algo que você quer viver, né? Então, é sobre isso que eu quero conversar com vocês hoje, sobre como que foi para mim essa virada da chave, porque sim, eu tinha muito medo, eu falo assim, mais em relação ao trabalho, acho que era meu maior medo, em relação à minha dinâmica com os meus clientes quando eu me tornei autônoma, mas antes de me tornar autônoma, estava ligado com esse medo de desagradar os superiores. Às vezes até em relação ao trabalho que eu queria sair, me engasguei, que eu queria sair e eu tinha esse medo de como me posicionar, como comunicar isso, porque com esse medo mesmo de desagradar e não ser vista com bons olhos, de ser rejeitada. Enfim, tem muitos discursos que estão por trás desse medo e, como eu falei, é uma teia que vai realmente paralisando, né? Então, hoje eu quero conversar com vocês sobre percepções, porque assim como esse medo de desagradar, ele tá mostrando uma lente, né? Toda percepção é uma lente que você usa. Então, quando você troca a lente, você começa a enxergar as coisas diferentes. E esse é o meu trabalho, ajudar você a enxergar além do que você tá olhando, do que você tá vivendo e que tá te emaranhando num estado emocional, numa limitação, né? Bom dia, Ariane. Então, assim, tudo que te enfraquece tá indicando uma lente que está sendo limitante. E o que acontece? Quando você tá vivenciando, por isso que pra mim aqui é mais fácil te orientar, porque eu já passei por isso, e porque agora eu trago um olhar de fora. Mas quando a gente está envolvido na situação, quando nós estamos passando por algo, o que acontece? Imagina essa xícara aqui, com o meu chá delicioso de maçã e canela. Então, quando você está vivendo algo, isso se torna, né? Isso vem à tona diante de você, e aí você começa a olhar só para isso.
Isso você vai se aproximando e a sua visão ela fica limitada. Então, quanto mais você se aproxima, mais você enxerga só isso aqui e não consegue expandir e enxergar outras possibilidades, outras perspectivas, outras maneiras de olhar para a mesma situação. Então, a proposta da live hoje é exatamente essa, de que outra forma eu posso olhar para esse medo de desagradar, e para isso eu vou pedir que você pegue uma situação específica aí, traga na sua cabeça essa situação. Bom, nesse contexto eu tenho medo de desagradar. Para que seja mais fácil você ir se aprofundando e explorando essas percepções que eu vou trazer. Então, vai encaixando isso na sua realidade, para que aos poucos você consiga ir virando essa chave. E depois que essa chave vira, que é essa troca dessa lente, ou seja, eu imagino muito o que é o burro, o cavalo, sabe o que usa aquele negocinho assim? E você tira isso e fala, caramba, tinha todas essas formas de enxergar, tinha todas essas maneiras de lidar com isso, e eu estava aqui presa nessa limitação, e numa limitação que me traz medo, numa limitação que me sufoca, que me aprisiona e que me impede de trazer à tona quem realmente eu sou, a manifestação daquilo que eu quero viver, né? Então, a primeira percepção que eu quero trazer para você é entendendo que toda relação, ela é 50%. Entenda isso, que existe o seu 50% e o 50% dessa pessoa que você se relaciona e que você tem medo de desagradar. Você pegou essa pessoa aí no teu exemplo na cabeça, né? Que eu tinha falado. Então, o que significa? Que essa pessoa, assim como você tem medo de desagradar essa pessoa, por medo dessa relação e desse vínculo se romper, significa que o quê? Essa pessoa que está se relacionando com você hoje, ela também está recebendo uma contribuição com essa relação. Ou seja, assim como você gosta dessa relação, se beneficia de alguma forma, né? Beneficia, eu digo assim, gente, numa troca, numa reciprocidade, dentro de um equilíbrio, tá? Não se beneficia onde eu sou uma sanguessuga, uma manipuladora, que eu faço as coisas estarem ao meu serviço, entende? Então, quando eu falo beneficio, seria dentro desse vínculo. Então, um elo é isso, né? Então, um elo, ele não acontece sozinho, ele acontece nessa junção, né? Eu preciso da junção para que nós nos tornemos, então, para que a gente tenha um vínculo e nos tornemos, então, essa aliança, né? Isso significa, então, que muitas vezes você está achando que você precisa se moldar nessa relação para que ela continue existindo. Ou seja, eu não posso trazer à tona quem eu sou, as minhas vontades, o que eu quero viver, porque se eu trouxer isso realmente à tona, essa pessoa, ela pode ficar desagradada com isso, ela pode não gostar e não querer mais estar nessa relação comigo. Pode ser que isso seja um dos discursos da sua mente. Só que presta atenção, vamos virar... eu sempre quando eu falo assim de virar e trazer outras percepções, eu imagino um tabuleiro, sabe? Como se fosse um jogo de xadrez que estivesse ali, todas as peças posicionadas, e a gente vira. Você tá olhando o jogo de um lado e a gente vira. Então, virando o jogo, olhando de outra perspectiva, o que essa pessoa, quando você está se relacionando com alguém e essa pessoa te desagrada, como que você se sente? Você pensa, não vou mais me relacionar com essa pessoa? Pensa na prática, quantas vezes alguém faz algo que não era o que você queria, que não é o que você gosta, e mesmo assim você permanece nessa relação. Por quê? Porque a gente não se relaciona com as pessoas pelo que elas fazem. A gente se relaciona com as pessoas por quem elas são. Então pensa numa pessoa que você ama muito e essa pessoa é presente na sua vida. Você não ama essa pessoa porque ela te dá presente, porque ela é muito agradável com você, porque ela diz as coisas que você quer ouvir. Você ama essa pessoa por quem ela é. Não importa o que ela faça, porque nós somos humanos, nós somos imperfeitos, nós fracassamos e falhamos muito nessa troca, né? Então sim, a gente acaba magoando mesmo quando a gente não tem a intenção de magoar. Então, o que te faz acreditar que quando você já quer agradar, muitas vezes você não agrada, que quando você quer fazer o que você quer, você vai desagradar os outros. A gente não tem esse controle sobre os outros. Então, primeiro aspecto, a primeira perspectiva que eu quero compartilhar aqui com vocês é isso, que é uma mentira isso, que a gente ama, que a gente permanece numa relação e a gente se relaciona com os outros pelo que eles fazem, e sim por quem eles são e pela forma como nós nos sentimos quando nós estamos com eles.
É isso que nutre, é isso que faz a gente gostar de alguém ou não, a gente querer manter essa relação ou não. Como nós nos sentimos nessa troca. E isso não está ligado ao que você faz ou deixa de fazer. Entenda que você tem o seu universo, o seu 50%, e a pessoa traz o dela, tá? Então, primeiro começa a observar isso. E eu quero contar uma história sobre algo que eu fiz na minha vida, né, que aconteceu comigo, e que eu fui julgada sobre isso. E o quanto isso foi me ajudando a virar essa chave em relação ao medo de desagradar. Eu sou uma pessoa que sou muito responsável, eu sou muito comprometida, principalmente em relação ao meu trabalho, né? Eu falo assim que eu não gosto de cobrança, mas quando eu trago para a área do meu trabalho, eu falo para as pessoas se sentirem à vontade, se elas se sentirem que eu não estou entregando o que eu prometi, né? Porque eu sou muito realmente responsável e comprometida. E o que acontece? Eu tinha me inscrito para um processo seletivo, né? Eu morei 1 ano na Holanda. E nesse processo seletivo para morar na Holanda, eu tinha uma entrevista, né? Então, assim, fazia o meu perfil numa agência para trabalhar de au pair. Au pair é trabalhar de babá. Então, você mora na família, eles te escolhem e você mora com essa família e essa troca. Você cuida das crianças, eles te pagam por isso e você estuda no país. Então, é assim que funciona o programa. E em 2009 eu fui fazer esse programa. Então, eu me cadastrei numa agência e estava lá o meu perfil disponível. E aí, quando uma família se interessa pelo seu perfil, eles marcam uma ligação. Então, eles marcaram, eu estava em São Paulo, minha irmã mora em São Paulo, eu estava com meu pai e minha irmã, né, na casa dela. E a família tinha me ligado e eles tinham marcado, então, uma reunião comigo, que seria uma entrevista, né, uma entrevista de emprego. Vamos supor que seja 7 horas, agora não lembro o horário que era, certo? E aí eu tava lá na casa esperando 7 horas e nada deles me ligarem. Deu 7h30, nada deles me ligarem. E aí meu pai tava saindo para jantar com a minha irmã. Ou seja, eu poderia ficar ali esperando, né? Porque era algo que eu queria, era um compromisso que eu tinha feito, ou eu poderia simplesmente ir jantar com o meu pai e com a minha irmã. E eu decidi não esperar. Eu decidi ir. Eles iam ligar no telefone fixo, tá? E eu decidi ir e não ficar em casa esperando. E fui jantar com meu pai e com a minha irmã. E o que acontece? A família ligou, né? A gente tinha combinado às 7, eles não estavam. E eles ligaram, então eu não estava e eu perdi essa vaga. Em outro momento, outra família me ligou, eu fui, enfim, vivi essa experiência lá. Mas eu perdi essa família, né? Essa oportunidade, essa entrevista, né? Perdi. E aí tinha um grupo... Era um grupo, sei lá, vamos supor que não era um grupo de WhatsApp, não sei o que era um grupo que tinha então todas as candidatas que estavam ali. E essas meninas, elas começaram a me criticar pelo que tinha acontecido, né? Por eu ter combinado 7 horas, de 7h30 eu não fiquei esperando e fui jantar com a minha família e tudo mais. E elas me criticaram, falaram que não existia o comprometimento da minha parte e tudo mais. Só que acontece, para mim, os meus valores... O trabalho ele não está em primeiro lugar. O trabalho ele é muito importante, mas ele não está em primeiro lugar. Então, em primeiro lugar, existem outros valores, como a minha liberdade, a minha família, as relações. Então, eu tenho valores que são mais importantes do que isso. E o que acontece? Eu fui, né? Então, isso era em dezembro. Eu fui para Holanda. E quando eu estava na Holanda, em março, meu pai morreu. Então, o que significa? Por que eu tô falando isso sobre o medo de desagradar? Se eu tivesse ficado presa ali, naquela ligação, com medo de o que essas pessoas vão pensar, porque a gente criou um compromisso e por mais que eles estivessem atrasados e fosse algo que eu quisesse, eu não fiquei ali do lado do telefone esperando. E eu fui jantar com a minha família. Se eu tivesse ficado presa nesse medo, eu teria perdido uma oportunidade de ter passado mais um momento com meu pai antes de eu embarcar para essa viagem. Entende? Então, o que significa? Que quando a gente deixa de fazer as coisas que nós queremos pelo medo de desagradar, isso nos fere. Isso fere coisas que são importantes para nós, como valores, como prioridades, como a vida que você quer viver, como o que você sente aí dentro. Então, é para isso que é importante essa consciência do porquê que você precisa juntar forças, eu falo de recursos internos, para superar e encarar esse medo. Mais do que superar seria encarar, de ir apesar do medo, e é por isso que eu tô trazendo agora essas percepções para que você vá se fortalecendo, buscando esses recursos internos, para quando você estiver diante de uma situação em que você estiver de um lado, o que você sente, o que você quer, e do outro lado, a possibilidade de desagradar alguém que você ama, que você olhe como que essa balança se equilibra. Por que eu tô dizendo isso?
Porque todas as vezes que você coloca aqui, não, eu vou ceder, eu vou deixar de fazer algo, vou deixar de escolher ou vou deixar de expressar. expressar. Ai, deixa eu beber água que eu tô engasgando hoje aqui, peraí. De expressar algo que eu sinto e que é importante pra mim, de comunicar isso por medo dessa pessoa ficar aqui, eu me coloco nesse lugar. Então, é como se eu transferisse esse medo, essa angústia pra mim e eu dissesse, eu sinto isso, né? Então, eu vou sentir esse desconforto, eu vou sentir essa tristeza, eu vou sentir essa raiva, essa frustração, eu vou me podar para que fique tudo bem, para que você não precise ficar triste, para que você não precise sentir tudo isso que eu tô sentindo. E esse sentir, às vezes, é uma possibilidade, porque às vezes a pessoa nem vai ficar triste, às vezes você não vai desagradar a pessoa, mas vamos supor que sim, que tem essa condição, que se eu fizer isso, essa pessoa vai ficar com raiva, se eu fizer isso, essa pessoa vai ficar triste, essa pessoa vai ficar magoada. Então, quando eu deixo de fazer algo que é importante pra mim, eu estou dizendo, tá tudo bem eu ficar triste, para que você fique feliz. Entende? Então, que é uma troca, que ela é injusta e desequilibrada, eu me privar de algo, eu me recolher diante de algo que é importante para mim, para garantir que você fica confortável dentro da tua experiência humana, dentro do que você está vivendo. Então eu tô sempre dizendo para mim, você sim, eu não. Você sim pode ficar bem, eu não. Entende? Então comece a olhar para essa balança, onde você se coloca em relação aos outros. Onde você coloca os outros em relação a você quando você tem medo de desagradar. Porque às vezes você está colocando as pessoas como superiores num pedestal. E aí você traz de novo aqui, eu assim como você. Eu lido com os meus medos, as minhas frustrações, as minhas raivas, assim como você também tem condições de lidar com o que você sente. Então, observa isso. Se você não está dizendo sempre, tudo bem, você fica bem e eu vou pagar o preço de ficar mal, tá? Outra coisa que eu quero compartilhar com vocês é de entender o que é importante para você de verdade. Como eu falei, para mim, coisas que são muito importantes, valores muito importantes, estão ligados com a liberdade e a honestidade. Ser honesta nas coisas que eu faço, ser honesta nas minhas relações, por mais que isso vá causar algum atrito, algum desconforto. E então, assim, entendendo quais são os seus valores, o que é importante para você. E alinha isso, ajuste a sua conduta, as suas ações e suas escolhas alinhadas, né? Ajuste isso de acordo com o que é importante para você. E para mim, então, como liberdade é um valor muito forte, você vê assim, né, que eu adaptei todo o meu trabalho, eu deixei uma empresa que eu abri lá em Sinop e vim aqui morar em Chapada para que eu tenha mais flexibilidade, para que eu tenha mais tempo. Oi, Patrícia. Oi, Vera. E então, assim, isso é importante para mim, eu tô moldando a minha vida diante disso. E todas as vezes que eu me limitava diante do medo de desagradar, na verdade, eu estava como assim, rompendo com a minha liberdade, certo? Então, eu não estava me autorizando a ser livre quando eu me limito de fazer algo pelo que você pode pensar ou não, pela forma como você pode sentir e reagir diante disso. Então, isso estava ligado também, enfrentar o medo de desagradar com ser muito sincera, esses valores que eu pratico fora nas minhas relações, praticar e colocar isso como uma prioridade para mim também. Então, se eu pratico, né, se eu prego a liberdade nas relações para que você seja livre para expressar quem você é, o que você precisa, eu preciso também, dentro de um senso de justiça, trazer isso para mim também, de ser livre para expressar e viver aquilo que faz sentido para mim, assim como ser muito honesta com aquilo que eu tô sentindo. Então, quando eu deixo de fazer algo por medo de desagradar e eu falo, não, tá tudo bem, mas não tá, eu não estou sendo honesta comigo. E quando eu não estou sendo honesta e sincera comigo, verdadeira com o que eu estou sentindo, eu estou sendo injusta, entende? Então, eu estou... tá fugindo o verbo aqui, gente, mas é como se eu estivesse... não veio a palavra aqui, mas como se eu estivesse atropelando um valor que é importante para mim. Então, observa isso, né? De quando você deixa de fazer algo pelos outros, o que você está deixando de se comprometer consigo mesmo e consigo mesma. E tendo essa clareza de que se você é a sua tarefa, cabe a você fazer esse ajuste e esse alinhamento. E a forma como você enxerga o outro e a forma como você se enxerga. Como que está acontecendo
essa troca, né? Então, essa consciência, se liberdade é algo importante para mim, eu preciso entender que para eu ser livre, eu preciso lidar com o medo de desagradar, porque senão eu vou estar sempre condicionada numa barreira aqui. E essa barreira é o outro, e o universo do outro, as vontades do outro, os desejos do outro. Então, se eu trabalho isso internamente, eu preciso entender que nós temos tarefas diferentes. E o que significa ter tarefas diferentes? Tem coisas que cabem a mim e que são minha responsabilidade, e tem coisas que cabem a você e são a sua tarefa, as suas responsabilidades. Então, eu diria assim, gente, que no medo de desagradar, eu vou fazer uma pausa porque o meu chá tá muito cheiroso, gente. Eu fico sentindo esse cheiro de maçã e canela aqui. Que no medo de desagradar, gente, eu falaria pra você começar por essa tarefa. Essa tarefa de separar o que é meu papel, as minhas tarefas aqui, e o que são as tarefas dos outros. Pra você entender o seguinte, que não tem como eu fazer, por mais que eu queira, eu não preciso, não devo, e eu, Laura, escolho não fazer as tarefas de outras pessoas, né? Então, isso significa o quê? Que nem neste momento agora, né? Eu vou dando essas consciências, essas percepções para você, mas eu não vou fazer essa tarefa por você. Na prática, eu tô compartilhando, te dando opções. Você vai pegar ou não, você vai escolher ou não, e você vai fazer ou não. Eu tô te falando o que é possível e te dando alternativas, entende? Então, a minha tarefa aqui, vamos falar como profissional, como terapeuta, é expandir a sua percepção e mostrar que existem outras formas de você olhar para essa mesma questão. E a tua tarefa, né, como ser humano aqui nessa troca de terapeuta e ser humano, vamos colocar assim, é olhar para isso, olhar se isso conecta, se isso faz sentido para você, se você quer pagar o preço de passar por esse processo ou não, ou permanecer onde você está hoje, que é até onde você já experienciou e a forma como você vem lidando até hoje, né? Então, entendendo que você pode estar vivendo algo difícil, mas não é a minha tarefa tirar esse desconforto de você. Isso é teu. E eu não tenho esse poder, nem se eu quisesse. Então, trazendo para as relações algo mais próximo aí do seu dia a dia, gente, é observando assim, como eu falei, nem quando você quer intencionalmente agradar, isso não é uma garantia de que você conseguirá. Nem quando você quer demonstrar o seu amor para alguém, isso não é garantia que essa pessoa vai se sentir amada. Nem quando você quer fazer a pessoa feliz, você não tem essa garantia de que você vai conseguir fazer alguém feliz. Por quê? Porque isso não é uma tarefa sua. O universo do outro é responsabilidade dele. Consegue entender isso? E o que significa isso, então, trazendo para o medo de desagradar? Que quando, por exemplo, eu tô fazendo aqui uma live, né? Eu tô aqui incomodada com o meu cabelo, dormi com ele molhado, ele tá bem, sei lá o que, do jeito que... Não é no jeito que eu geralmente gosto, né? Então, assim, a minha tarefa é olhar pro meu cabelo e falar, meu cabelo é assim mesmo, ajeitar ele aqui, e eu olho pra ele com um olhar e vamos falar assim, tô dando um exemplo besta, né, gente, mas assim, de estar em aceitação com o meu cabelo como ele está. Você pode olhar pro meu cabelo e falar, nossa, o cabelo da Laura tá tudo ressecado, o cabelo da Laura tá tudo sei lá o quê. A minha tarefa não é controlar o que você pensa, entende? Essa separação de o que você pensa, se você gosta ou não, se você concorda ou não, isso não é a minha tarefa. Então, eu falo assim, que é a prática que vai mais te possibilitar encarar o medo de desagradar. Essa separação do joio e do trigo, mas aqui eu tô colocando como a separação das tarefas. Então, a minha tarefa é lidar com aquilo que eu sinto, aquilo que eu quero viver, aquilo que eu escolho. A forma como você vai lidar com isso é a sua tarefa. Isso não cabe a mim. Tentar me moldar ou tentar ajustar para que você não se sinta com raiva, para que você não se sinta triste, para que você não se sinta desconfortável. Isso simplesmente não é a minha tarefa. E eu não tenho controle sobre isso. Como você vai lidar com isso, se você vai ficar frustrado? Essa frustração, o que emerge no teu sentir, é teu. E só você consegue fazer algo diferente disso. Então, isso tem que partir de você. Então, pegando um exemplo assim, gente, a gente pode fazer uma viagem maravilhosa. Vou até dar o exemplo do Marcelo, que nem sei se tá aqui na live, mas ele tava antes. O Marcelo, ele é um amigo meu e nós fizemos uma viagem uma vez pro Peru. Gente, nós chegamos no Peru, aliás, vai ter uma viagem agora em novembro, tá, gente? A próxima viagem.
Nós chegamos na Praça de Armas, gente, que é a praça principal de Cusco, e nós descemos a mala, então nós pegamos o táxi lá do aeroporto para ir até a praça, e aí nós chegamos, né, nós estávamos várias pessoas, nós descemos as malas, e nessa troca, isso tudo está orientado à necessidade de aprovação do outro, exatamente. E nessa troca, né, de descer do táxi, aqui, eu estou quietinho aqui, né, era uma viagem entre amigos, e nessa troca de descer as malas do táxi para procurar um hotel pra gente, eu não lembro o que aconteceu direito, Marcelo, mas eu não lembro se o taxista foi embora com a mala dele, ou se passou, acho que o taxista foi embora e levou a sua mala, né, foi isso? Eu não lembro. Isso significa que todas as coisas dele foram roubadas no momento em que nós chegamos no primeiro dia da viagem. Então imagina que ele preparou a mala dele com coisas novas, com as coisas que ele mais gosta de usar, com coisas que ele comprou para essa experiência, certo? Então assim, chegamos e ele foi roubado, a mala toda dele foi roubada lá no país. Furtaram a mala dele, né? Foi isso que aconteceu, ele colocou aqui. Então, o que significa isso? Que o Marcelo, ele lidou super de boa, assim, a gente ficou muito impressionado. Ele falou, não, vamos fazer o passeio, comprou as coisas que ele precisava lá e estava totalmente desapegado. E essa foi a escolha que ele fez diante, não foi o taxista, ele colocou ali, gente, tá vendo como é a minha memória, né? Eu lembro, assim, do resumo. Então, a gente desceu as malas e roubaram a mala, mas não foi o taxista. Estou culpando a pessoa errada, gente. Então, assim, diante daquele momento, ele tinha a escolha de ficar chateado, de ficar irritado, de levar numa boa. O que é que aconteceu? Isso não era uma tarefa minha. Sim, a gente entende que, né, ele poderia ter motivos para ficar chateado, ele poderia ter motivos para ficar irritado, para ficar triste, para broxar naquele passeio do dia. Ele poderia tudo isso. Ele escolheu não. Ele escolheu, falou, gente, vamos de boa, depois eu compro outro, e, enfim. Ele resolveu levar isso na leveza. Mas o que eu tô querendo mostrar aqui, gente, que a forma como ele ia se sentir e lidar com o que aconteceu não cabe a mim. Não é uma tarefa minha. Entende? Então, se ele tivesse ficado puto da cara, isso seria uma tarefa dele. Elaborar, processar essa raiva e seguir adiante ou não. Se ele tivesse ficado feliz como ele ficou, isso também não é uma tarefa minha. Entende? Então, muitas vezes, você está presa, emaranhada na tarefa de outra pessoa, carregando um fardo de tentar agradar e se moldar por algo que não está ao seu alcance. Você não tem esse poder sobre outra pessoa. Então, separe as tarefas. Então, eu preciso fazer uma escolha. Algumas escolhas, algumas decisões envolvem, sim, outras pessoas, né? Tô ruim de exemplos hoje, né, gente? Tanto que eu tive que pegar o exemplo de outra pessoa aqui. Mas vou usar um outro exemplo. Por exemplo, eu vim pra cá em agosto, né? Pra Chapada, me mudei pra Chapada em agosto, porque eu queria estar perto da natureza. Pra mim não fazia muito sentido só às vezes ir pra cachoeira, só às vezes ir pro rio. Eu queria ter um contato maior, já que é algo que me nutre, é algo que eleva a minha frequência, minha vibração. E quando eu tô bem, eu sinto que eu posso contribuir mais, eu posso servir melhor, enfim, eu me sinto bem também. Então, eu fiz essa escolha de ficar num lugar, de vir morar num lugar que tenha mais contato com a natureza, né? E o que acontece? Eu tinha uma empresa, eu tenho um espaço em Sinop, né, que tá alocado, e eu tinha meus clientes, então eu atendia convivências femininas, eu fazia terapia, eu dava aula de meditações, e eu precisava tomar uma decisão de largar aquilo que eu tinha construído para vir vivenciar a experiência isso em Chapada, né, que foi a escolha que eu acabei fazendo. E nesse processo envolvia algumas pessoas que eram os meus clientes. Como essas pessoas receberiam essa notícia, se essas pessoas se sentiriam desamparadas, né, dentro de uma assistência ou não. Então, existe sim algumas decisões que nós tomamos que a gente precisa ponderar. E para essa ponderação, a gente precisa fazer essa divisão de tarefas, né? Então, a minha divisão de tarefa é entender a minha vida pessoal, o que eu quero viver, a construção da minha carreira e entender até onde é o meu compromisso e a minha responsabilidade com os meus clientes ou não, entende? Então, ali naquele contexto eu entendi que para mim não faria sentido eu permanecer numa situação para que eu consiga atender bem esses clientes, mas estar sendo negligente com o meu bem-estar, a minha saúde, o meu emocional e tudo mais. Então, diante disso, você olha o que cabe a você e o que não cabe para você se posicionar.
e o que é do outro, você simplesmente deixe que o outro lide com isso, certo? E para que você consiga deixar que o outro lide com isso, então assim, eu vou ter que testemunhar essa pessoa ficando frustrada, testemunhar essa pessoa estando triste, essa pessoa irritada, ou seja, eu vou ter que aceitar que essa pessoa tá lidando com um momento difícil e eu simplesmente suporto isso, né? Então eu falo assim que o nosso feminino, né, independente se você é homem ou mulher, o feminino tá ligado com o sentir e o amadurecer, como eu falo pra vocês, é bancar isso, bancar esse desconforto, porque a gente não fica confortável quando a gente sabe quem desagradou alguém que a gente ama, mas a gente entende quando a gente passa por esse processo que isso não é uma tarefa minha, não é uma tarefa minha como você vai escolher, até porque tem pessoas que escolhem nunca amadurecer. E essas pessoas, elas vão estar sempre fazendo pirraça, elas vão estar sempre emburradas, elas vão estar sempre entrando nesse joguinho de chantagem emocional, de manipulação. E quando eu cedo por medo de desagradar uma pessoa dessa, além de eu não estar sendo sincera e honesta com algo que é importante para mim, eu estou alimentando, nutrindo aquilo que é o negativo nessa pessoa. Ou seja, aquilo que impede essa pessoa de crescer, de amadurecer, de descobrir o potencial dela. Então vamos pegar pelo menos as relações de apego. Quando eu permaneço dentro de uma relação de apego, por medo de sair e essa pessoa ficar mal, eu estou contribuindo, eu estou alimentando esse apego, eu estou dizendo, eu vou contribuir para que você continue apegada, para que você continue presa nessa ilusão de que você precisa de mim, de que você não é capaz de viver a sua vida se eu não estiver mais aqui. Entende? Então, observa por esse lado também o quanto você está alimentando e nutrindo algum aspecto que precisa ser fortalecido nessa pessoa e não para que ela se mantenha dentro desse ciclo de limitação, de escassez, dentro do potencial que essa pessoa tem para lidar, tá? Então, observa isso também. Como que eu estou contribuindo ou não para essa pessoa? Eu sou uma contribuição expansiva? Eu consigo, a partir de quem eu sou, das minhas escolhas, dos meus posicionamentos e dos meus limites, eu consigo contribuir para que essa pessoa expanda, ou seja, para que ela lide com o que ela precisa lidar internamente, para que ela encontre os recursos internos dela, para que ela encontre outros caminhos para lidar com isso, além do que ela está lidando, ou eu estou ali sendo uma contribuição para alimentar essa manipulação, essa chantagem emocional, esse apego, esse drama, entende? Então, o teu posicionamento também entra nisso. Se isso facilita para você criar mais elementos para lidar com isso, entendendo que quanto mais eu for verdadeira com quem eu sou, quanto mais eu for autêntica com a minha verdade, quanto mais eu seguir o meu caminho, o que está alinhado com a minha vida, mais eu consigo te mostrar que isso é possível, mais eu consigo te inspirar e falar, faz isso também, que isso é possível, olha o resultado disso, você pode ser mais leve, você pode ter uma vida coerente com o que você quer viver, você pode quebrar essa barreira, essa grade, essa jaula que você criou como uma limitação que só existe dentro da tua cabeça e dentro do teu emocional, entende? Então, assim, existem muitas contribuições, muita soma que você pode trazer simplesmente seguindo e confiando naquilo que é o teu recurso interno, que são os seus valores, a tua vontade, o teu desejo. E quando você se limita pelo medo de desagradar, o que você está fazendo eu não vou permitir assumir a minha grandeza. Eu não vou permitir assumir o meu potencial. Porque isso incomoda outras pessoas. Mas você não deixa de ver quantas outras pessoas estão se inspirando e se modelando em quem você é. Por mais que isso não seja dito, por mais que isso não seja admitido. Ainda mais, eu falo assim, né? Muitas vezes, dependendo de onde você está em relação consigo mesmo, isso pode ser difícil para você encontrar motivação. Não é essa palavra, mas você está vendo que hoje as palavras estão fugindo aqui da minha cabeça. Eu falo assim, a motivação necessária, a motivação suficiente para você ir adiante em um processo. Quando eu falo processo, seria um processo de fazer o que se requer de você, tá? Então, às vezes, dependendo da forma como você está se olhando, e o medo de desagradar, ele diz muito sobre uma inferioridade, onde eu sou menos que as outras pessoas são maiores, mais merecedoras e dão mais conta do que eu.
tá? Então, dependendo de onde você tá na sua relação consigo mesmo, você pode sim entender que fazer por si não é uma inspiração suficiente, não é uma motivação grande o suficiente. Então, para essas pessoas, geralmente eu pego assim como um combustível, né, uma lenha na fogueira, quem tem filhos. Então, se você tem filho, entenda que esse processo, ele não é só por você. Esse processo é pelo teu filho, pela tua filha, pelos seus filhos, enfim, também. Por quê? Porque você é a pessoa grande. Você é a referência dessa criança, desse ser que está sendo moldado, lapidado, que está trilhando uma jornada única dela. Então, assim, por mais que você não consiga fazer esse movimento, você está mostrando até onde essa pessoa pode ir, porque ela veio de você, ela é constituída de quem você é, e você é a referência do ser mais grandioso para essa pessoa, seja você pai ou mãe. Então, assim, se você ainda não consegue fazer por si, porque você não entende a tua grandeza, o teu potencial e o teu valor hoje, se você ainda não consegue enxergar, reconhecer e assumir isso para si, experimente usar o teu filho ou tua filha como uma motivação para você fazer. Eu não tô fazendo isso só para mim. Eu tô fazendo isso para mostrar para o meu filho o quanto vale a pena você ser verdadeiro e coerente com o que você quer. O quanto vale a pena você ser firme e determinado no que você quer escolher. O quanto vale a pena você passar pelas adversidades da vida para que você siga o teu caminho. Então você está mostrando essa referência de você pode isso, você consegue isso. E se você é constituído de quem eu sou, essa grandeza existe em você também. Então, assim como as coisas que nós olhamos para os nossos pais, quando nós temos essa relação curada, quando nós saímos dessas expectativas e das exigências infantis, das idealizações de como os nossos pais deveriam ser, dentro do que eu acredito que eles deveriam ser. E quando nós saímos disso e nós entramos para essa relação real, que é enxergar quem é minha mãe, quem é o meu pai, o que eles trilharam para que eu tivesse esse caminho hoje, o que eles abriram e o que foi possível experienciar a partir de quem eles são, da vida que chega até mim através deles. Então, assim, quando eu consigo reconhecer, cara, eles são foda pra caramba, eu consigo entender que esse recurso existe em mim também, porque eu sou constituída disso. Então, entende que o medo de desagradar, gente, ele vai além de eu olhar para você e ficar com medo do que você tá pensando e de como você vai lidar. Ele é a autorização, ele é a permissão para a expressão de quem eu sou. Entende? Então, separe essas tarefas. Separe essas tarefas. Você pode ficar triste, mas estar triste é uma escolha. Assim como a gente está trabalhando essa percepção de enxergar isso diferente, a tristeza, ela pode ser também estar vinculada a um julgamento que eu faço de algo. Então, como você vai lidar com isso não é a minha tarefa. Isso não cabe a mim. A minha tarefa é bancar o desconforto de te ver triste. Bancar a angústia de saber que você não está bem, mas com a consciência e a clareza de que isso não é a minha responsabilidade, de que isso não é o meu papel, isso que eu não tenho esse poder. Então, diminui a sua autoimportância também. Por quê? Vou falar assim, trazendo para minha história, né? Uma história que eu sempre trago quando eu falo na relação de cura com os pais. Depois que meu pai morreu, em 2010, a minha mãe, ela acabou, enfim, eu sempre tive uma relação boa com todo mundo da minha família, mas ela acabou se apegando muito a mim e, de certa forma, eu nutrindo essa relação também. Então, lembra que eu falei, sempre tem 50%. Nunca você é vítima, nunca você é inocente. Tem o teu 50% nessa relação também. E nessa relação com a minha mãe, então, a gente acabou criando essa conexão, onde ela se sentia segura e apegada a mim, e eu, dentro da minha arrogância e totalmente fora do meu papel e das minhas tarefas, eu entendia que eu tinha esse poder de fazer a minha mãe ficar bem. Ou seja, eu preciso nutrir essa relação de apego, porque senão minha mãe vai ficar mal, a minha mãe vai ficar depressiva. Como que minha mãe vai lidar? Entende? Como é uma ilusão essa ideia de que nós temos esse poder e que essa tarefa nos cabe, né? Então, era essa historinha que eu contava e era essa dinâmica que acontecia. Então, todas as vezes que eu queria sair de casa, todas as vezes que eu queria mudar de cidade, a minha mãe entrava nesse discurso de que ela até falava, eu tenho sempre um Rivotril aqui, porque a Laura toma as decisões e ela só comunica, né? Então, assim, ela falava numa brincadeira, mas também tinha um tom ali, né?
Então ela dizia isso, que ela ficaria mal se eu saísse. Então esse era o discurso dela, o mundo dela, a elaboração e a tarefa dela. E eu usava isso de desculpa para dizer, essa é a minha tarefa mesmo, fazer que minha mãe fique bem, então eu vou permanecer aqui. Mas isso era uma desculpa que eu estava contando para permanecer na casa da minha mãe com as contas pagas e não precisar bancar o meu movimento de ir pra vida, de crescer profissionalmente, de ter as minhas contas, e enfim, né, de pagar o preço da liberdade que eu queria viver, dar o preço de adultecer. Então, para permanecer nessa situação, eu casava ali, conectava e ficava alimentando isso. Até que o dia eu falei, mãe, vou sair de casa, saí. E minha mãe, gente, é a pessoa que mais viaja, é a pessoa super bem resolvida. Ela deve ter ficado vivendo, né, essa separação que seja uma semana, no máximo, entende? Então, assim, era a historinha para boi dormir que eu contava para mim, baseada no que ela dizia e sobre o que era confortável para mim. Então, eu em nenhum momento eu tenho esse poder sobre a minha mãe. Entende? Então, assim, enquanto eu olhava para isso como uma tarefa minha e eu ficava presa nessa ilusão, na verdade eu estava me limitando por não ter coragem o suficiente para bancar algo que eu queria viver, que era a minha independência financeira, que era a minha independência de fazer as minhas escolhas, de ter o meu lugar, de morar onde eu quisesse morar. Entende? Então, isso é uma mentira. Essa tarefa dos outros, a menos que você seja pai e mãe, lógico, daí você tem uma tarefa sim com os seres que você é responsável por conduzir, né, gente, né, mas eu tô falando como adultos, na troca e na relação como adultos. Então, esse medo de desagradar, quando você olha essa tarefa, você consegue fazer essa separação. Imagina que a gente tá viajando e tem as duas coisas na mala, as minhas coisas e as suas na mala, nós estamos viajando juntos, quando a gente chega em casa a gente vai separar. As minhas coisas eu vou levar para minha casa, as suas coisas você vai levar para sua. Então, essa separação de nessa situação que eu tô vivendo e que eu tô com medo, o que realmente é meu aqui? E o que realmente é uma tarefa de outra pessoa e que eu preciso deixar que ela lide como ela quiser lidar. Que ela busque caminhos, possibilidades e soluções para lidar com o que ela estiver sentindo, porque isso não cabe a mim. Tá, gente? Isso até numa relação de casal. Observa isso. Se você não tá sempre sendo a pessoa que cede para que a outra pessoa esteja bem, que se você não é sempre a pessoa também que se anula para que a outra pessoa esteja bem, se você não é sempre a pessoa que se vê como a coitadinha que quer ser resgatada, que esperam que as pessoas te tirem desse lugar, que as pessoas te reconheçam, que as pessoas te valorizem pelo que você é, sempre se colocando nesse lugar de alguém me salva daqui, porque isso também é uma tarefa sua. Então, observa que o medo de desagradar, ele vai além, ele te traz muitas coisas para você trabalhar internamente. E a partir do momento que você começa a ter essa clareza de, ok, suporta essa angústia e faço aquilo que é para mim. Por quê, gente? Quando você não banca o que você quer... Deixa eu fazer uma pausa aqui, gente, para vocês verem. Eu tenho chá e água. Eu bebo o dia inteiro, fui bebendo coisa. Peraí. Chá na live não é uma boa, né? Porque ele vai ficando gelado, vai ficando meio broxante. E tem esse outro lado também, gente, de quando você não banca o seu medo de desagradar, o que ele acontece? Sabe aquelas pessoas que deixam de viver coisas e depois elas ficam culpando outras pessoas? Eu não vivi isso por causa do meu pai, por causa da minha mãe, por causa do meu marido, por causa da minha esposa, por causa até dos filhos, né? Adulto usa os filhos também como desculpa para não fazer algo que quer, porque na verdade tá com medo, mas não consegue justificar, não tem esforço suficiente ainda para bancar o processo, de passar pelo que você quer, e aí usa os filhos como um escudo ali, ó, de olha, eu tenho meus filhos de justificativa para não tá vivendo um outro tipo de vida. E eu não tô falando de separação, tá, gente? Eu tô falando de alinhar aquilo que faz sentido para você, aquilo que você quer viver e você passar pelo processo disso. Então, quando você tem medo de desagradar, é possível também que você seja uma dessas pessoas que acaba colocando sempre a culpa nos outros, sempre usando os outros de desculpa para justificar você ter engavetado, enfiado lá embaixo do tapete, arquivado várias coisas que você gostaria de viver e você não viveu. E aí é mais fácil que você dizer que você não viveu, porque o seu marido ia ficar chateado, a sua esposa ia ficar chateada, os seus filhos precisam de você, o trabalho precisa de você, enfim, você é o centro do mundo e todo mundo depende de você, esse nível de alta importância,
pra não assumir, cara, eu tenho medo, eu não banco isso ainda, sabe? Então, o medo de desagradar, ele pode trazer nesse lugar também de frustração, de deixar pra depois, de deixar pra lá várias coisas que você gostaria de viver. Várias coisas que você gostaria de viver. E eu tive isso também, né? Eu passei por esse processo também, mas graças a Deus eu consegui trazer isso a tempo. Mas não é tudo que a gente consegue deixar para depois e a gente consegue viver, né? Eu falo assim, quando eu fui para Florianópolis foi isso. Eu recebi uma mensagem de uma mulher que eu tinha conhecido numa viagem lá no Rio de Janeiro. E ela me mandou mensagem. Ela era do Uruguai e ela me mandou mensagem. Oi, você mora em Florianópolis? E eu falei, não, eu moro bem longe daí, eu moro aqui no Mato Grosso. Eu falei, por quê? Ela falou, não, porque eu tô indo morar em Florianópolis e eu queria saber se você mora aí perto. E foi essa a mensagem que eu recebi, gente. Eu lá na minha vida, seguindo minha vida normal, recebi essa mensagem, nem sei se era Facebook, acho que eu nem tinha Instagram, não tinha Instagram ainda. E era no Facebook. E aí, eu lembro que eu falei, cara, a minha lá do Uruguai tá vindo morar em Florianópolis. Então eu falei, quando eu tinha uns 18 anos... Eu queria muito sair viajando pelo Brasil, sabe? De viajar, ficar um mês num lugar, ficar um mês no outro. O que eu fiz com essa vontade? Em que momento eu entendi que isso não seria legal, não seria importante e enfiei no rabo, né? Falando bem falado. Em que momento eu deixei pra lá e... só mais uma coisinha. E naquele momento, com aquela mensagem, eu falei, é isso. Eu deixei pra lá, mas ainda dá tempo. 2 meses depois eu tava morando em Florianópolis, entende? Então, assim, a gente usa algumas desculpas de, eu já tô com a minha vida aqui, com a minha carreira, com sei lá o quê, sabe assim, a gente conta historinha e esse medo de desagradar muitas vezes está dizendo, eu tenho medo e eu preciso colocar alguém para representar esse desagradar, né? Esse conflito, essa possibilidade de conflito, que se eu fizer o que eu quero fazer, se eu bancar o que eu quero fazer, como eu tenho medo, eu vou usar justificativa. Essa pessoa pode ficar triste, essa pessoa pode ficar na mão, essa pessoa sei lá o quê, entende? Aí você começa a usar os outros, daí não tá mais ligado com medo de desagradar. Tá ligado com criar essa desculpa de como as pessoas vão lidar e sentir e reagir diante das minhas escolhas para posicionar uma barreira para eu não ir adiante. Então eu me limito e me sinto... eu queria, mas você viu, não tem como, não dá, porque, como que essas pessoas vão fazer? Então, mais uma vez, o que essas pessoas vão fazer, como elas vão lidar, é uma tarefa sua? Não é uma tarefa sua. A sua tarefa é bancar o processo, fazer o que se requer para você viver o que faz sentido para você, para fazer escolhas que estejam alinhadas com o que é importante para você e com os teus valores. Como o mundo vai reagir a isso, não está ao seu alcance. Tá? Então, assim, diminuir também essa autoimportância ajuda. Por quê? Porque você, sim, você é insubstituível dentro da tua essência, dentro da manifestação de quem você é. Isso você é única. Agora, em papéis, sim, você é substituível. Até porque você morre. Você não é eterno. Você morre. Então, aquele papel no seu trabalho... Ou essa empresa cria outra empresa, outra pessoa vai ocupar esse lugar. Na relação, outra pessoa pode entrar. Não vai ser você, não vai ser do seu jeito, não vai ser com a sua essência. Mas sim, outra pessoa pode ocupar esse lugar. Porque a vida ela não acontece em torno de você. As pessoas se moldam, nós somos seres adaptáveis. Quando eu falo que nós somos seres adaptáveis, entenda isso, leve isso também para as pessoas que hoje você tem medo de desagradar. Elas se adaptam. Nós somos seres adaptáveis, nós somos seres mais fortes do que nós imaginamos. E é no momento da dor que a gente reconhece isso. É no momento que nós mais precisamos, que nós buscamos internamente isso aqui, nós encontramos. Eu nunca imaginei que eu pudesse lidar com essa situação. A vida vai lá e te coloca, ou você vai ou você vai. Entende? Então esse é o momento em que ou você entra no drama, ou você descobre a tua força, o teu potencial, os recursos internos que existem em você. E isso é tanto para você quanto para as pessoas que você tem medo de desagradar. Então, quando você sai desse lugar de alta importância, quando você sai deste lugar onde eu dou conta, mas essa pessoa não, entende? E quando você traz para essa condição como uma humanidade compartilhada, nós
enquanto seres humanos, né, porque isso aqui é uma condição, enquanto seres humanos, nós somos adaptáveis, nós temos possibilidades de escolhas e nós estamos fazendo escolhas o tempo inteiro de como nós vamos olhar para algo que está acontecendo, de como eu vou me posicionar, do que eu vou escolher o tempo inteiro. O tempo inteiro. Então, quando você olha de eu assim como você, é uma frase que eu sempre repito e eu gosto dessa frase, porque ela te coloca na mesma condição que eu. E quando você está na mesma condição que eu não preciso mais ter medo de desagradar, porque eu vou lidar com o que é meu e você vai lidar com o que é seu. Eu vou entender que assim como eu sinto medo e preciso ir apesar do medo, assim como eu sinto angústia, mas eu preciso ir apesar da angústia, você também tem essa condição. Porque nós estamos aqui, ó, equiparados na nossa condição humana. E como humanos, nós temos esse recurso interno. A questão é só quanto eu exploro e busco isso dentro de mim e você explora, busca isso dentro de você. Mas nós somos capacitados com as mesmas potenciais de luz, de amor, de sabedoria. A questão é o que você prioriza hoje? O que você alimenta? O que você nutre? O que você fortalece em si mesma hoje? E isso é disponível, essa busca ela é disponível, esses recursos estão disponíveis. Onde eu me coloco em relação a outra pessoa, o quanto eu considero... Eu me considero e valido aquilo que eu estou sentindo, o que eu quero, porque isso tudo está acontecendo aqui dentro de mim. A questão é só que olhar que eu trago para isso. Como eu escolho olhar para isso? Então eu escolho olhar que o que todo mundo sente, escolhe, importa, mas o meu não. O meu, eu sou o café com leite aqui na existência, nas relações e em todos os lugares por onde eu transito, eu sou o café com leite. Ou seja, eu não tenho tanta... o que eu sinto, o meu universo interior não tem tanta importância, mas as pessoas sim. Isso não é humildade, tá? Você pode estar querendo justificar e reconhecer que estar pequeno nessa condição é humildade, mas isso aí, na verdade, é uma negação de quem você é. Isso é um desserviço. É um desserviço você se limitar. Quando eu falo desserviço, seria até numa contribuição espiritual, gente, né? Então, assim, vou falar aqui para vocês uma visão que eu tenho. Eu gosto muito de trazer essa ideia, eu gosto de trazer exemplos bobos, como vocês percebem, na minha cabeça é bem fantástico o mundo de Bob. Mas é um exemplo que eu vou compartilhar para você internalizar e trazer essa visualização de onde você está hoje em relação ao teu processo. Então, imagina assim que existe o lápis de cor. Uma caixa de lápis de cor vai ter o amarelo, azul, preto, branco, vermelho, enfim, o verde. E quando eu entendo que eu sou a cor preta, tá? E vocês são os coloridos aí. E quando eu entendo, poxa, o preto ele é tão sem graça, né? O vermelho que é o importante. Então eu vou ficar tentando ser o vermelho ou vou tentar reconhecer, potencializar e valorizar o vermelho. E o preto não, o preto é só preto, né? É sem vida, é sem graça. Então, enquanto eu estou me colocando como pequena, e isso não é humildade, nesse contexto, tá? Enquanto eu estou olhando, então, dando uma importância, valorizando e reconhecendo tudo que vem do externo, tudo que vem da expressão dos outros, mas quando eu trago pro meu, eu falo, não, o meu é café com leite, o meu é só o preto, é só lápis de cor preto, qual graça tem o preto? Nem precisava estar aqui. Acho que nem precisava do preto, acho que eu vou me esforçar para ser o vermelho, eu vou me esforçar para ser o amarelo, porque o amarelo que é o bom. Então, quando eu faço isso, eu deixo de contribuir com a minha parte, com o que me cabe. E eu gosto de imaginar assim, gente, vou falar assim, dentro do que eu acredito que seja o espiritual, vamos supor que Deus mandou uma mexerica aqui, e cada gomo dessa mexerica, que seria eu sou um gomo, você é um gomo, cada pessoa é um gomo, nós formamos o todo, nós trazemos então uma faceta, um lápis de cor de Deus. E quando eu deixo Deus divino, enfim, seja qual for essa referência da criação para você, tá? Não importa o nome que você atribua a isso. Então, quando eu anulo, eu não quero ser o preto não é importante, eu preciso ser outra coisa, eu preciso valorizar as outras cores e o preto não, porque o preto nem tem cor, né, gente? Nem é vivo isso, lápis de cor preto. E quando eu faço isso, eu tô deixando de cumprir a minha tarefa com o todo. E a minha tarefa com o todo é ser exatamente quem eu sou.
É viver o que eu sinto que eu preciso viver, as escolhas que fazem sentido para mim. E quando eu deixo de viver isso, eu deixo de contribuir, porque daí ninguém vai saber que existe isso. Ninguém vai saber e reconhecer essa faceta divina que existe se eu não expressar aquilo que vem verdadeiramente de mim. Então, se eu anulo quem eu sou, eu tô dizendo, olha, Deus, isso aqui não foi bom, não. Eu vou tentar ser aquele outro formato ali que você criou, porque aquele ali deu certo. Esse aqui deu ruim, deu errado, você fez alguma coisa errada aí. Entende? E quando eu trago essa visão, então, de que tudo bem, vocês estarem bem, e eu vou ceder, eu vou sempre flexibilizar, eu vou sempre bancar o desconforto para que vocês estejam bem, porque vocês são o modelo bom e eu sou o modelo xoxo aqui da criação. Imagina o que seria hoje da lápis de cor, do universo, de tudo que você conhece, se o preto não existisse. Entende? Então você pode não gostar de quem eu sou, e você tem todo o direito. Mas se eu deixo de ser quem eu sou, eu deixo de contribuir. Você pode não gostar da cor preta, mas ela tem o direito de existir. Então começa a trazer esse olhar também, gente. Deixa eu olhar aqui a oração, porque eu vou falando aqui com vocês. Tá, tenho 4 minutos para encerrar essa live. Aguenta firme aí 4 minutos que eu tenho atendimento às 10. Então você pode trazer também outra percepção, então, que seria esse olhar de respeito. Pausa pra beber meu chá. Nossa, vocês não estão falando nada hoje, né, gente? Tô falando sozinha aqui, ninguém tá falando nada, trazendo como que é pra vocês. Também não tô nem dando espaço, né? Então, eu gosto muito, eu já falei pra vocês, pra mim, deixa eu limpar aqui que eu tô ranhenta, gente. Eu sempre tenho no trabalho chá, água e papel higiênico, porque eu sou uma pessoa bem ranhenta. Eu gosto de dizer assim que pra mim, uma clareza que eu tenho é que o respeito sempre vem antes do amor. Sempre vem antes do amor, porque se você me ama, mas você não me respeita, eu não posso permanecer nessa relação. Eu escolho não permanecer nessa relação. E a mesma coisa, se eu te amo, mas eu não te respeito, isso é ofensivo, isso te fere, isso invalida quem você é. Então, algo que eu vou trazer aqui pra você praticar diante do medo de desagradar outra pessoa seria o respeito. De você, eu te dou o direito de, né, eu te dou o direito, seria eu respeito o seu posicionamento, você concordar ou não, você pensar como eu penso ou não, você escolher diferente de mim. Eu te dou esse direito de você achar que o que eu tô querendo fazer é bom ou não, de você achar que o que eu estou decidindo na minha vida é o certo ou não. Eu te dou esse direito, você pode pensar isso, você pode gostar ou não. Assim como eu, lembra você? Assim como eu assim como você. Epa, nós estamos aqui, no nosso 50%. Então eu dou esse direito, você pode pensar o que você quiser. Assim como eu também me dou o direito de escolher coisas que você não concorda. Eu me dou o direito de ter atitudes que você não gosta. Eu me dou o direito de validar o que é importante para mim, por mais que você pense que não é. Entende? Então quando você traz isso pro respeito, eu vou respeitar você não gostar do que eu vou escolher, mas eu também vou respeitar o que eu vou escolher. Entende? Eu tô respeitando, eu tô te deixando com o que é seu. Então, quando eu respeito, eu tô dizendo, isso é teu, toma, lide com isso como você quiser, como você achar que é o melhor pra você. Se você quer ir pela dor, se você quer ir pelo amor, lide com isso é teu, tô te devolvendo aqui. E eu vou ficar só com o que é meu. Então, eu vou cuidar das minhas coisas é o meu emocional, a renúncia que eu preciso fazer para cada escolha, né? O preço que eu preciso pagar. Porque tudo envolve um preço quando a gente cresce e quando a gente amadurece. Você querer passar pelas escolhas, pelos posicionamentos, isso inclui desagradar ou não, é você querer permanecer inocente. E permanecer inocente é um tipo de vitimismo que diz, tá vendo, essa pessoa, ela nunca me apoia. Essa pessoa, ela sempre fica colocando tudo que pode dar errado nas coisas que eu quero fazer. Então eu sou inocente, porque coitadinha de mim, eu não tenho o poder de me posicionar aqui, eu não tenho meu 50% na relação. É só você que existe, é só você que é importante, raio de sol. Então existe isso também. Então o respeito é esse direito de, isso aqui é meu, tô capengando, né? As pessoas têm muito essa ilusão de bem-estar, de viver uma vida leve, de estar em paz, é uma vida sem problemas. Quando você conhece essa vida, você me apresenta, você me leva para esse mundo aí também, porque o meu mundo não é um mundo sem problemas. O meu mundo não é um mundo sem dor.
Mas eu escolho olhar para isso com leveza. Eu escolho entender o que cabe a mim, qual é o meu papel, minha tarefa, minha responsabilidade nisso que eu sinto e pagar o preço disso. Então é a mesma coisa para o outro com quem você tem medo de desagradar. Separe o que é a sua tarefa, o que é o seu papel e respeite. Deixe a pessoa lidar como ela quiser, puder e ela escolher lidar com isso. Não cabe a você. Você não tem que concordar com o universo do outro. Isso não é sua tarefa e isso não cabe a você, é uma falta de respeito. Você achar que a pessoa tem que concordar com essas escolhas. Que a pessoa ela tem que te apoiar no que você acha que é importante para você. Que essa pessoa tem que ficar feliz. Ela não tem que nada, assim como você não tem que nada. Entende? Então assim, separe, fique só com o que é seu. E é o que eu sempre falo, o que é seu, do que é seu você dá conta de lidar. A sua tristeza você dá conta de sentir, o teu medo você dá conta de enfrentar, a sua dor você dá conta de enlutar. Ó, só tô arranhando que eu tô ficando fã, vocês estão ouvindo aí, né? De enlutar, de chorar, de viver a sua dor, o seu sofrimento, de viver a tua alegria, de sentir o teu prazer. O que é teu você dá conta. A questão só é quando você quer bancar aquilo que não é uma tarefa sua. Ou seja, eu não quero que essa pessoa fique triste. Eu não quero que essa pessoa fique frustrada com algo que eu estou escolhendo na minha vida. E aí você quer carregar isso do outro, que não é a sua tarefa, você não dá conta. Isso não é teu e não está sendo pedido. Então volta para o teu lugar, permanece no teu lugar e entenda que, como eu falei, gente, ter uma vida leve, ter bem-estar, estar em paz não é uma vida sem dor e sem problemas. Sai dessa ilusão, dessa romantização, dessa idealização, expectativa infantil do que é a vida, tá? Então, mas entenda que do seu lugar você encontra leveza. Lidar com as tuas coisas você consegue. Sentir o que é seu você consegue. Quando fica pesado, quando você fica sobrecarregada, quando você se enfraquece, é porque você saiu do teu tamanho, do teu papel e começou a carregar coisas das outras pessoas. Então, se vai desagradar, isso não é uma tarefa. Não cabe a mim controlar como você vai lidar com isso, com o que eu estou escolhendo, com a minha opinião. Você tem o direito de concordar ou não, de ficar com raiva ou ficar feliz. Mas eu não tenho esse poder. E eu escolho não pegar essa tarefa para mim. Estamos entendidos nesse aspecto, gente? Como eu tô encerrando aqui, gente, deixa eu ver. Como sempre, vocês já sabem, né? Eu faço aqui 1000 post-its com as coisas que eu quero trazer. E eu nunca falo, né? Mas tá bom. Deixa eu ver aqui o que tá de relevante aqui que vai ser fundamental pra vocês ficarem sabendo. Pera aí. Eu acho engraçado como eu nunca sigo esse roteiro. Tá, gente, é isso mesmo. Eu falei tudo que é relevante aqui. E quero deixar esse convite, gente. Eu trabalho com processos terapêuticos. O trabalho que eu faço é um processo energético e espiritual. Ou seja, você precisa tomar a decisão. Laura, minha vida tá perrengada aqui, eu tô emperrada, eu tô me sentindo sobrecarregada, eu só consigo enxergar o que é ruim meu, eu não consigo lidar com a minha tristeza, com a minha frustração, eu tô tendo dificuldade em aceitar e lidar comigo mesma, minha relação comigo mesma. Você não vai trazer seu marido, sua esposa, sua mãe, seu cachorro, seu papagaio. A gente vai olhar o que é a tua tarefa, o que é o teu papel. Mas como que vai ser? Esse trabalho que eu faço, como eu falei, é energético e espiritual. Isso significa que você precisa tomar essa decisão. Eu quero me sentir diferente, eu quero fazer escolhas diferentes, eu quero me relacionar comigo de uma outra forma. Porque dessa maneira que eu tô experienciando desse tanto de vida aqui, já vi que não tá dando muito certo. Então, eu vou fazer um trabalho com a sua hierarquia, ou seja, todos os seres de luz que te acompanham, e eles vão me mostrar. É aqui que ela precisa olhar. Ela tá contando essa historinha pra ela, mas na verdade o que tá acontecendo é isso. Então, você não vai precisar ficar me contando sobre a sua vida, porque eu vou acessar o teu campo e os seus guias vão me dizer o que tá de fato acontecendo, onde você tá enroscada, emaranhada e perrengando aí, que tá te gerando dor e sofrimento, que está impedindo você de se sentir leve, de enxergar quem você é, de fazer as escolhas que fazem sentido para você, porque você tá enroscado em coisas dos outros. E é um processo que ele acontece em 4 atendimentos, é um processo que ele acontece só online e é uma jornada que eu chamo de harmonização emocional, certo? Para fazer então essa separação do joio e do trigo, para harmonizar o que estiver disponível para você de acordo com o seu merecimento, para fazer as liberações do que você estiver carregando e que não tem mais necessidade,
para ir virando essa chave, trazendo a clareza do que você está enxergando e que é uma distorção, um julgamento que você está fazendo sobre algo que aconteceu, uma interpretação que você deu para algo que você sentiu, viveu ou aconteceu na sua vida. Então, é um processo, eu falo assim, de trazer muita clareza, muita liberação e te trazer de volta para o eixo. Mas isso, essa escolha, essa decisão é uma tarefa sua, certo? Então, se hoje essa é uma decisão que você tem de, sim, quero começar a trabalhar para eu chegar nesse ponto de ter mais leveza, para ter mais clareza de onde eu estou emaranhada e eu não estou enxergando, de o que está trazendo confusão, dor, conflito para mim, e que eu não tô tendo essa clareza, porque eu tô aqui, lembra que eu falei no começo da live? Eu tô tão identificada com o problema que eu acho que é isso. E que eu vou fazer é te puxar aqui pelo cocorute e trazer para trás e dizer, ei, olha para essas outras coisas, olha quando você faz isso, olha o que acontece aqui, entende? Essas coisas que você está pagando preço, ou seja, você está sentindo, está te afetando no emocional, mas que você não está enxergando. Você está achando que o problema é a gota d'água já, né? O rabo já do problema. Então é isso, se você toma essa decisão de começar esse processo, é só me chamar lá no direct, gente, que eu te mando todas as informações, tá bom? Um beijão, obrigada pela participação de vocês aqui, a live vai ficar gravada, vai ficar salva, se o Instagram assim decidir colaborar, porque isso também não é uma tarefa minha, é do Instagram, mas se der tudo certo, vai ficar salva, disponível ali, e eu vou pedir pra você encaminhar para as pessoas que precisam escutar isso, tá bom? Um beijão, gente!